Essa é a verdadeira razão para acumular riqueza, e quase ninguém fala disso honestamente. O objetivo real de ficar rico, o único que importa, é não precisar depender de outras pessoas. Você não precisa conviver com pessoas que não respeita e pode olhar para alguém que está tornando sua vida miserável e mandar essa pessoa para o inferno. Essa é a essência do jogo. Independência é o que você está comprando. A capacidade de escolher com quem você passa seu tempo e a liberdade de se afastar de qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer acordo que não atenda aos seus padrões. Errar nessa distinção arruinará a sua vida, mesmo que você fique rico, por perseguir a riqueza como troféu transforma em um escravo das aparências. Buscar a independência financeira liberta você. Hoje, vou explicar exatamente como isso funciona, porque a maioria das pessoas faz tudo ao contrário e como realmente alcançar a independência que torna a riqueza valiosa. Mais importante ainda, mostrarei como evitar os erros catastróficos que mantêm pessoas inteligentes presas em vidas que detestam, cercadas por pessoas insuportáveis, independentemente da quantidade de dinheiro que ganham. Eis uma confissão que a maioria das pessoas ricas não fará publicamente. Minha intenção nunca foi ficar rico. A independência era o objetivo, e eu simplesmente a superei. O acúmulo em si nunca importou para mim. O que importava era chegar a um ponto em que eu não precisasse mais tolerar o que não queria tolerar. Pense no que dependência realmente significa em termos práticos. Quando você é financeiramente dependente, precisa aceitar clientes que não respeitam e trabalhar para chefes incompetentes. Você sorri para pessoas que mentem na sua cara, participa de reuniões que desperdiçam seu tempo e finge concordar com ideias que sabe serem estúpidas. Você envia faturas para outras pessoas e espera que elas paguem. E há algo indigno em toda essa situação. Não sei de onde tirei essa ideia, mas a tive cedo na vida. Essa sensação de depender dos outros para o seu sustento coloca você em uma posição fundamentalmente vulnerável. Dependência significa que você não pode falar honestamente ou agir de acordo com seus próprios julgamentos. Você não pode se livrar de pessoas tóxicas porque precisa de algo delas. Isso não é viver. Isso é sobreviver. E há uma diferença entre esses dois estados. O desejo de independência me consome. Não os carros, não as casas. A liberdade de agir nos meus próprios termos e a capacidade de pensar por mim mesmo e agir de acordo com estes pensamentos sem pedir permissão. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre independência financeira. Independência não é um número, um patrimônio líquido ou uma quantia mágica que te faz sentir rico de repente. Independência é o ponto em que você não precisa mais tolerar o que não quer tolerar. E essa definição muda completamente a forma como você deve pensar sobre dinheiro. A maioria das pessoas associa a aposentadoria a um futuro distante em que param de trabalhar completamente. Essa é a perspectiva errada. A perspectiva correta levanta questões diferentes. Em que momento você pode parar de fazer coisas que detesta, dispensar clientes que o desrespeitam, evitar sócios que mentem, recusar reuniões que desperdiçam seu tempo ou dizer não a pessoas tóxicas sem se preocupar com as consequências? Essa é a verdadeira questão. E para a maioria das pessoas, esse momento chega muito antes da aposentadoria completa, se elas forem estratégicas. Veja os números. 2 milhões de dólares é o que você precisa para ser totalmente independente se precisar de 100 mil dólares por ano para viver confortavelmente e conseguir um retorno de 5% sobre o capital investido. Esse é o cálculo simples. Mas a independência parcial, a capacidade de ser seletivo quanto ao que você tolera, chega muito antes. Um patrimônio de 500 mil dólares, que gera 25 mil dólares por ano, significa que você pode se dar ao luxo de dispensar seus piores clientes, dizer não ao trabalho mais degradante e se afastar de situações claramente tóxicas. Cada incremento de capital lhe compra mais liberdade para recusar. E é isso que você realmente compra quando economiza e investe, não o consumo futuro, mas a liberdade presente. A independência de um capitalista me agradava perfeitamente. Descobrir as coisas por conta própria e fazer apostas me atraía. E eu preferia tomar as decisões e arriscar meu próprio dinheiro. Eis o que descobri logo no início. Geralmente, eu achava que sabia mais do que o cliente, então porque deveria fazer do jeito dele? Essa é uma avaliação honesta que a maioria das pessoas competentes compartilha. Eles acham que sabem mais do que quem os paga. A única diferença é se você é dependente o suficiente para ter que fingir o contrário. Trabalhar para os outros, seja como empregado, consultor, advogado ou qualquer outra coisa, significa implementar constantemente decisões que você sabe que estão erradas. Você enxerga o erro claramente e pode até explicar porque é um erro. Mas você faz do jeito deles, porque são eles que estão pagando. Esse arranjo desvaloriza pessoas inteligentes, não por arrogância, mas porque usar a mente para tomar decisões ruins representa um desperdício fundamental das suas capacidades.
Quando finalmente tive dinheiro suficiente por conta própria, operar com o meu próprio capital se tornou a escolha óbvia. Essa abordagem é muito melhor do que ser forçado a vender, a lidar com bancários de investimento, a lidar com consultores e a implorar por capital de pessoas que não entendem o que você está fazendo. Que se danem. Quem quer isso? Você não precisa de outras pessoas. O objetivo de ficar rico é justamente não precisar de outras pessoas e não ter que conviver com pessoas com quem você não quer conviver. É aqui que a maioria das pessoas comete o erro catastrófico. Elas alcançam algum nível de sucesso financeiro, talvez um sucesso significativo, e mesmo assim permanecem presas. O motivo é simples. Elas nunca usam sua independência para eliminar as coisas que as fazem infelizes. O sócio problemático continua lá porque estamos juntos há muito tempo. O cliente tóxico permanece porque paga bem. O emprego massacrante continua porque os benefícios são bons. Os relacionamentos se mantêm com pessoas que mentem, desrespeitam e pioram a vida. Tudo porque cortar relações parece drástico demais. Isso é um comportamento insano. O objetivo de acumular recursos é justamente adquirir a capacidade de eliminar influências negativas da sua vida. E ter essa habilidade sem usá-la significa que você desperdiçou tudo que construiu. O princípio é o seguinte, da forma mais direta possível. As pessoas tóxicas tentam te enganar, mentir para você o que não cumprem seus compromissos representam a grande lição da vida. Livre-se delas o mais rápido possível. Não devagar, não eventualmente, não depois de dar-lhes outra chance. Rápido. Isso se aplica a sócios, clientes, empregadores, amigos, familiares e qualquer outra pessoa. Muitas pessoas andam por aí com placas que dizem perigo, perigo, não toque, e mesmo assim as pessoas seguem em frente sem pensar duas vezes. Você pode rir, mas ainda assim é um erro terrível. Eles ignoram os sinais de alerta óbvios, dão desculpas, racionalizam-os, convencem que essa pessoa é diferente, ou que podem mudá-la, ou ainda que os sinais de alerta não significam o que obviamente significam. Já vi pessoas inteligentes, pessoas cuidadosas e analíticas em todas as outras áreas de suas vidas, abandonarem completamente o bom senso quando se trata de pessoas problemáticas. Eles veem as mentiras, vivenciam as traições, sofrem com a falta de confiabilidade e mesmo assim permanecem. Vários motivos explicam isso e todos são negativos. A falácia do custo recuperável vai em primeiro lugar. Anos já foram investidos no relacionamento, a confiança já foi conquistada. Concessões já foram feitas. Ir embora significa admitir que o investimento foi desperdiçado. Assim, anos bons são intercalados com anos ruins, na esperança de que a situação melhore. Ela não vai melhorar, porque as pessoas raramente mudam, e os anos já perdidos foram, independentemente do que aconteça a seguir. A única questão é se você também perderá os anos que virão. O medo do confronto vai em segundo lugar. Terminar relacionamentos, sejam comerciais ou pessoais, gera desconforto por meio de conversas constrangedoras, conflitos em potencial e possíveis represálias. Tolerar a situação parece mais fácil. Só que não é. Os custos de tolerância se espalham ao longo do tempo, enquanto os custos de confronto se concentram em um único momento. Você está trocando uma conversa difícil por anos de sofrimento contínuo. E essa é uma troca terrível. A lealdade mal direcionada vai em terceiro lugar. As pessoas se sentem obrigadas a manter relacionamentos, independentemente de quão destrutivos eles se tornem. Confundir lealdade com autodestruição e pensar que ser uma boa pessoa significa aceitar maus tratos é um equívoco. Você não tem obrigação nenhuma de manter relacionamentos com pessoas que pioram sua vida. Nenhuma. A lealdade se conquista através da reciprocidade. Não é exigida como um direito permanente, independentemente do comportamento. Aqui está uma estrutura para pensar sobre isso. Todo relacionamento em sua vida tem um retorno sobre o investimento. Não apenas relacionamentos financeiros, mas todos os relacionamentos. O investimento consiste em seu tempo, energia, atenção e recursos emocionais, enquanto o retorno é o que você recebe em troca. Alguns relacionamentos têm retornos positivos porque energizam você, apoiam você, fazem você se sentir melhor e merecem investimento contínuo. Algumas relações têm retornos negativos porque te esgotam, criam problemas, te fazem mal e precisam ser eliminadas ou minimizadas. A maioria das pessoas nunca faz essa avaliação. Elas mantêm relacionamentos com base na história, na obrigação, na proximidade ou na inércia, em vez nos benefícios reais. Relacionamentos com retornos negativos persistem por décadas porque terminá-los parece constrangedor. A lógica aqui é simples. Cada hora que você gasta lidando com uma pessoa tóxica é uma hora menos com pessoas que realmente merecem seu tempo. Cada grama de energia desperdiçada gerenciando alguém não confiável é energia indisponível para trabalho produtivo.
Cada grama de confiança depositada em alguém que já demonstra que irá atraí-la é confiança indisponível para pessoas que conquistaram. Os custos acumulam, e é isso que as pessoas não entendem. Relacionamentos tóxicos não custam apenas o que custam diretamente. Eles custam tudo o que você poderia ter feito em vez disso. Eis o que muda tudo nessa equação. Você não consegue simplesmente eliminar pessoas ruins da sua vida. Você precisa merecer o direito de atrair pessoas boas. A melhor maneira de conseguir um bom cônjuge é merecê-lo. E a melhor maneira de conseguir um bom parceiro é ser um bom parceiro você mesmo. Isso não é motivação para se sentir bem. É matemática. Pense nisso da perspectiva da outra pessoa. Porque um excelente parceiro de negócios em potencial escolheria trabalhar com você. E porque uma pessoa de alta qualidade o quereria em sua vida. Pessoas não confiáveis, desonestas ou incompetentes são evitadas por bons parceiros porque esses bons parceiros têm outras opções. Eles não precisam tolerar suas deficiências, e as únicas pessoas que se associarão a você são aquelas que não têm alternativas melhores, o que significa, por definição, que não são excelentes parceiros. Isso cria um mecanismo de seleção em que pessoas de baixa qualidade acabam presas umas às outras, enquanto pessoas de alta qualidade se encontram. A fórmula é a seguinte. Ao longo da minha vida, fui abençoado com parceiros extraordinários, em parte porque me esforcei para merecê-los, em parte porque fui perspicaz o suficiente para escolhê-los e em parte por causa da sorte. Observe a ordem. O mérito vai em primeiro lugar, a escolha em segundo e a sorte em terceiro. Você não consegue escolher parceiros excelentes se não se tornar alguém com quem eles queiram trabalhar, porque o processo de seleção é mútuo. Enquanto você os avalia, eles estão avaliando você. Veja como você merece parceiros melhores. Existe um truque simples que a maioria das pessoas ignora. Pergunte-se como você atrai as melhores pessoas para trabalhar. A resposta é: você precisa ser a melhor pessoa para se trabalhar. Confiabilidade vai em primeiro lugar. Faça o que você diz que vai fazer. Cumpra seus compromissos e esteja onde você deveria estar. Se não puder fazer algo, diga isso logo de cara, em vez de dar desculpas depois. A honestidade vai em seguida. Diga a verdade, mesmo quando for desconfortável. Não distorça a sua comunicação para se fazer parecer melhor e não esconda problemas até que se tornem crises. As pessoas conseguem lidar com más notícias, mas descobrir que você mentiu para elas destrói tudo. Competência também importa. Aliás, seja bom no que faz e desenvolva habilidades que agregam valor. Querer parceiros excelentes significa contribuir com algo de excelente para a parceria. A equidade é o que une tudo. Não tente abocanhar mais do que a sua parte do valor ou explorar vantagens temporárias. Construa relacionamentos onde ambos os lados ganham, porque são os únicos relacionamentos que perduram. A maneira mais segura de conseguir o que você quer é tentar merecer o que deseja. E é uma ideia tão simples. É a regra de ouro. Você deve oferecer ao mundo aquilo que compraria se estivesse no lugar dele. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme tentando conseguir coisas que não merecem por meio de manipulação, ostentação e obtenção de vantagens de curto prazo através de negociações desonestas. E eles perguntam por que continuam acabando com parceiros ruins. Acabam com parceiros ruins porque parceiros excelentes conseguem perceber o que eles estão fazendo e os evitam. 3 regras guiaram minha escolha sobre com quem trabalhar. Essas regras são simples e não são originais, mas segui-las consistentemente transformará a sua vida profissional. A primeira regra diz: não venda nada que você mesmo não compraria. Isso soa como um conselho ético, mas na verdade é um conselho prático. Vender coisas que você não compraria atrai clientes que você não respeita. Cria relacionamentos baseados em convencer as pessoas a agirem contra seus próprios interesses e transforma você em alguém com quem você não gostaria de fazer negócios. Com o tempo, isso corrompe tudo e seu marketing se torna manipulação. Seus relacionamentos com os clientes se tornam conflituosos e seu trabalho se torna algo que você se envergonha. Vender coisas que você compraria significa que você pode se orgulhar do seu trabalho, dizer a verdade aos clientes e construir relacionamentos com pessoas que você respeita porque elas fizeram uma escolha inteligente ao escolher você. A segunda regra diz: não trabalhe para ninguém que você não respeite e admire. Ignorar isso é muito perigoso, porque todos nós estamos sujeitos ao controle de figuras de autoridade, especialmente aquelas que nos recompensam. Nós nos espelhamos nas pessoas acima de nós e adotamos seus valores, hábitos e modos de pensar, quer queiramos ou não. Trabalhar para alguém que você não respeita significa, gradualmente, tornar-se mais parecido com essa pessoa, adotando seus compromissos, internalizando suas racionalizações e se tornando alguém que você não respeita. A solução para isso exige talento. Identifique as pessoas que você admira. Depois, haja com inteligência, sem criticar ninguém, de forma a trabalhar exclusivamente com pessoas que você respeita.
Muitos empregadores permitem isso, desde que você seja astuto o suficiente para lidar com a situação com tato. Mas se você não consegue resolver a situação, está preso sob o comando de alguém desonesto, incompetente ou que agir com valores que você rejeita, vá embora. O dano à sua reputação não vale nenhum salário. A terceira regra diz: trabalhe apenas com pessoas de quem você gosta. A vida é muito curta para passar horas de trabalho com pessoas que te fazem infeliz, e temer interações com colegas, parceiros ou clientes é sinal de que algo está profundamente errado. Isso não significa que todos precisam ser seus amigos. O ponto de partida deve ser o respeito mútuo e uma interação profissional agradável. E quando esse ponto de partida está ausente, o relacionamento precisa mudar ou terminar. Tive muita sorte seguindo essas regras. Parceiros que atendiam a todos os três critérios, pessoas de quem eu compraria, pessoas que eu admirava, pessoas com quem eu gostava de trabalhar, tornaram todo o resto mais fácil. Talvez algo esteja te incomodando nesse conselho. Parece egoísta. Livre-se de pessoas tóxicas. Escolha com quem você trabalha. Priorize sua própria independência. Mas e as obrigações? A lealdade e o apoio às pessoas nos momentos difíceis? Eis a distinção que importa. Existe uma diferença entre alguém que está passando por momentos difíceis e alguém que é tóxico. Tempos difíceis são circunstâncias externas, enquanto toxicidade é uma característica do caráter. Um bom parceiro que está passando por um ano ruim merece sua lealdade e apoio. Você não abandona as pessoas por causa de circunstâncias fora do controle delas e se dedica ainda mais aos relacionamentos com pessoas boas quando elas precisam de ajuda. Mas uma pessoa tóxica, alguém que mente, que não é confiável, que tenta te enganar, não está apenas passando por um ano ruim. Ela está mostrando quem realmente é. Está revelando seu caráter, não as circunstâncias. A atitude mais leal a se tomar com pessoas tóxicas é ser honesto sobre quem elas são e afastá-las da sua vida. Você não as ajuda tolerando esse comportamento e não está sendo gentil fingindo que a toxicidade delas é aceitável. Você está sacrificando a própria vida para evitar um confronto constrangedor. Isso não é lealdade. É covardia disfarçada de virtude. A forma mais elevada de cooperação humana é diferente do que a maioria das pessoas imagina. A forma mais elevada que a civilização pode alcançar é uma rede de confiança merecida, sem muitos procedimentos. Simplesmente pessoas totalmente confiáveis confiando umas nas outras de forma correta. Pensem como funciona uma sala de cirurgia em um grande hospital. Um cirurgião, um anestesista, enfermeiros e técnicos trabalham juntos em perfeita coordenação, muitas vezes sem falar. Cada pessoa conhece o papel e confia que os outros o desempenharão. Não há tempo para verificação, nem procedimentos elaborados para evitar fraudes, nem advogados revisando cada interação. Introduzir muitos processos na sala de cirurgia, contratos detalhados, verificações constantes e a presunção de má-fé mataria os pacientes. A eficiência entraria em colapso e a cooperação se tornaria impossível. É isso que buscamos nas nossas vidas profissionais e pessoais. Redes de confiança merecida, onde se possa confiar plenamente na outra pessoa sem salvaguardas elaboradas. Você constrói essas redes sendo confiável e escolhendo outras pessoas confiáveis. Você destrói tolerando pessoas não confiáveis, porque se livrar delas parece estranho. Aqui vai um indicador prático. Se o seu contrato de casamento proposto tem 47 páginas, minha sugestão é: não se case. Um relacionamento que exige tanta proteção legal para funcionar não é um relacionamento. É uma negociação conflituosa com moradia compartilhada. O mesmo se aplica às relações comerciais. Alguma proteção contratual é prudente, mas é preciso ter amplas salvaguardas legais para se sentir seguro. Trabalhar com alguém significa que você não deveria estar trabalhando com essa pessoa. Encontre alguém em quem você possa confiar e construa algo baseado nessa confiança. A psicologia que mantém as pessoas presas merece atenção. Compreender isso é importante porque você será tentado. Todos são. As forças que o impulsionam à dependência e à tolerância a pessoas tóxicas são poderosas, e reconhecê-las ajuda a resistir a elas. A primeira força é o viés de autoengrandecimento. Benjamin Franklin compreendeu isso séculos atrás, quando disse que, se você quer persuadir alguém, apele para o interesse, não para a razão. O viés de interesse próprio é tão extremo que as pessoas racionalizam quase tudo se isso os beneficiar. Isso se volta contra você de duas maneiras. Outras pessoas racionalizarão a exploração se puderem se beneficiar dela, e não se verão como exploradoras. Eles vão elaborar justificativas complexas para explicar porque se aproveitar de você é justo, necessário ou até mesmo benéfico. E o viés egoísta deles os faz acreditar genuinamente em suas racionalizações. Seu próprio viés egoísta o convencerá a tolerar a exploração porque confrontá-la é desconfortável. Você dirá a si mesmo que a situação não é tão ruim.
As coisas vão melhorar e você lhes deve outra chance. Ambos os viés o impulsionam para a dependência e a exploração, e ambos exigem resistência ativa. A segunda força é a pressão social. Os seres humanos são animais sociais que se importam enormemente com o que os outros pensam. Queremos ser vistos como pessoas agradáveis, leais e que sabem trabalhar em equipe. Não queremos ser vistos como difíceis, egoístas ou irracionais. Pessoas tóxicas exploram isso implacavelmente, enquadrando sua exploração como expectativas normais e sua resistência como irracional, usando seu desejo de ser visto como uma boa pessoa contra você. Eis a verdade. Estar disposto a cortar pessoas tóxicas da sua vida às vezes fará com que você pareça mal no curto prazo. Algumas pessoas acharão você severo, enquanto outras ficarão do lado da pessoa tóxica. E daí? As pessoas cujas opiniões realmente importam, os excelentes parceiros em potencial que você está tentando atrair, reconhecerão o que você está fazendo. Elas verão alguém com princípios, alguém que não tolera mau comportamento, alguém com quem vale a pena trabalhar. As pessoas que criticam por ter padrões estão revelando que elas mesmas não os têm, e essa é uma informação útil. A terceira força é o pensamento de curto prazo. Eliminar uma pessoa tóxica tem custos imediatos, como confrontos, rupturas, possíveis consequências financeiras, certamente, situações constrangedoras. Os benefícios surgem mais tarde, através da economia de tempo e energia, da atração de melhores parceiros e dos efeitos positivos cumulativos resultantes da eliminação de influências negativas. Os seres humanos são péssimos em ponderar custos imediatos contra benefícios futuros, porque estamos programados para evitar a dor imediata, mesmo que isso signifique aceitar uma dor futura muito maior. Você precisa esforçar a pensar em horizontes de tempo mais longos. Pergunte-se como será a sua vida se você permanecer nessa situação por mais 5 anos, mais 10 anos. Então, tome decisões com base nisso, não a evitar o desconforto de hoje. Aqui está a fórmula explicada de forma clara. Gaste menos do que ganha. Invista com inteligência. Evite pessoas e atividades tóxicas. Continue aprendendo ao longo da vida. E pratique bastante a gratificação adiada. Esses passos são muito simples. Fazer tudo isso praticamente garante o seu sucesso. Não fazer isso significa que você vai precisar de muita sorte. Observe que evitar pessoas tóxicas aparece junto com a prudência financeira e o aprendizado contínuo. Não é algo secundário ou opcional. É um requisito fundamental para o sucesso. A maioria das pessoas se concentra em ganhar dinheiro e investir, ignorando as pessoas tóxicas. Elas perguntam por que suas vidas parecem miseráveis, apesar do sucesso financeiro. Você pode ter muito dinheiro e ainda assim se sentir preso. Cercar-se de pessoas que mentem para você, te desrespeitam e drenam sua energia significa que seu dinheiro não lhe comprou nada que valha a pena. Você é apenas uma pessoa rica presa em uma prisão que você mesmo construiu. O dinheiro deveria comprar a liberdade de se livrar dessas pessoas. Use-o para esse propósito. Mais uma coisa que merece atenção antes de o encerrar. Alguns de vocês podem pensar que isso é aceitável se já forem bem-sucedidos, mas vocês ainda não são independentes e não podem se dar ao luxo de escolher com quem trabalham. Isso é parcialmente verdade e parcialmente desculpa. Começar significa ter menos poder de negociação. Você pode ter que aceitar clientes de quem não gosta, trabalhar para chefes que não respeita e tolerar coisas que preferiria não tolerar. Mas há outra verdade. Todos os dias você faz escolhas sobre quanto dependerá de si mesmo amanhã. Cada dólar economizado aumenta sua independência futura. Cada habilidade desenvolvida lhe dá mais opções. Cada relacionamento construído com uma pessoa excelente expande sua rede de parceiros em potencial. Cada vez que você demonstra confiabilidade, você se torna mais atraente para pessoas que valorizam a confiabilidade. Virar uma chave e se tornar independente não é possível. Caminhar rumo à independência a cada dia significa poder fazer escolhas que ampliem suas opções em vez de reduzi-las. Ser estratégico em relação ao que você tolera é sempre possível. Aceitar alguns clientes quem você não gosta não significa aceitar os mais tóxicos. Trabalhar para chefes que não são ideais não significa que você não possa buscar os melhores. A pergunta fundamental que você deve continuar fazendo é se isso está te aproximando da independência ou te afastando dela. Você está construindo algo que eventualmente libertará ou está apenas sobrevivendo? Sobreviver é bom temporariamente. Mas continuar apenas sobrevivendo daqui a 10 anos significa que algo deu errado. Aqui está uma ferramenta intelectual que pode te ajudar. Tenho o que chamo de receita de ferro, que me ajuda a pensar com clareza sobre decisões difíceis. Digo a mim mesmo que não tenho direito de ter uma opinião sobre este assunto a menos que consiga apresentar os argumentos contra a minha posição melhor do que as pessoas que a apoiam. Só atingindo esse nível é que me qualifico para falar. Aplique isso aos seus relacionamentos.
Antes de decidir que alguém é tóxico e precisa ser afastado, certifique-se que consegue articular os motivos para mantê-lo melhor do que a própria pessoa conseguiria. Compreenda todas as razões pelas quais você pode estar errado e considere a possibilidade de que o problema seja você. Fazer isso honestamente e ainda assim concluir que a pessoa precisa ir embora significa que você pode ter confiança na sua decisão. Você não ficará questionando depois e não será manipulado pelos argumentos deles, porque já os considerou e os concluiu que são falhos. Isso evita dois erros. Evita que você corte relações impulsivamente com base em frustração momentânea ou mal-entendido. E evita que você tolere pessoas tóxicas porque não definiu claramente para si mesmo porque elas precisam ir embora. Clareza de pensamento leva à tomada de decisões. A incerteza constante sobre os seus relacionamentos provavelmente significa que você não os analisou com a devida atenção. Aqui está tudo reunido. O objetivo de enriquecer não é o consumo, o status ou provar algo a alguém. O objetivo de enriquecer é a independência. A capacidade de escolher com quem você trabalha, com quem passa o tempo e o que faz com os seus dias. A capacidade de olhar para qualquer pessoa que esteja piorando sua vida e dizer que se dane e realmente acreditar nisso. Essa independência é construída através da acumulação financeira. Sim, mas também através do desenvolvimento pessoal, tornando-se alguém que merece excelentes parceiros, e através da disposição de realmente se livrar de pessoas tóxicas assim que tiver a possibilidade. A maioria das pessoas falha uma dessas três áreas. Algumas nunca acumulam o suficiente para ter escolhas reais e permanecem dependentes por toda a vida, tolerando quaisquer circunstâncias que lhes sejam impostas. Outras acumulam muito, mas nunca se tornam o tipo de pessoa que excelentes parceiros procuram, acabando ricas, porém cercadas por outras pessoas imperfeitas que escolheram apenas por causa do dinheiro. Algumas pessoas se tornam excelentes indivíduos com recursos, mas nunca chegam a usar sua independência. Permanecem presas em relacionamentos tóxicos por inércia, lealdade mal direcionada ou medo de confrontos. Todos estes três fracassos levam ao mesmo resultado: uma vida inteira tolerando o que não se quer tolerar. Uma vida onde você não pode dizer o que pensa. Não pode agir de acordo com seus julgamentos. Não pode ser autoconfiante porque depende de pessoas que não respeita. Isso não é sucesso. É apenas um tipo diferente de fracasso. Mas quero que você entenda. Comece a construir sua independência hoje mesmo. Cada decisão financeira, cada decisão em um relacionamento, cada decisão de carreira deve suscitar a questão de se ela está te aproximando ou te afastando da capacidade de escolher a sua vida. Desenvolva-se para ser alguém com quem vale a pena ter um parceiro. Seja confiável, honesto, competente e justo. Torne-se alguém que pessoas excelentes desejam ter em suas vidas. E quando você se deparar com pessoas tóxicas, quando vir aqueles sinais que dizem perigo, não se aproxime, acredite neles. Não siga em frente, não tente racionalizar e não dê a eles outra chance. Livre-se deles da sua vida. Faça isso rápido. A forma mais elevada de civilização é uma rede de confiança merecida. Construa essa rede sendo confiável você mesmo e escolhendo pessoas confiáveis. Recuse deixar entrar nessa rede qualquer pessoa que possa prejudicá-la. Sua vida é curta demais e valiosa demais para ser desperdiçada tolerando pessoas que não merecem sua tolerância. Conquiste sua independência e então a use. Esse é o objetivo de se tornar independente.